O desejado de todas as nações, capítulo 18. É necessário que ele cresça. Este capítulo é baseado em João, capítulo 3, dos versos 22 ao 36. Durante algum tempo, a influência do Batista sobre a nação fora maior que a de seus principais sacerdotes e príncipes. Houvesse ele se anunciado como Messias e fomentado um levante contra Roma, sacerdotes e povo se teriam reunido em torno de seu estandarte. Todas as atenções que falam a ambição dos mundanos conquistadores, Satanás se apressara em dispensar a João Batista. Mas, tendo embora diante de si as provas de seu poder, permanecera firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. As atenções nele fixadas encaminhara para outro. Agora via a onda de popularidade a desviar-se de si para o Salvador. Dia a dia diminuíam as multidões em torno dele. Quando Jesus foi de Jerusalém à região adjacente ao Jordão, o povo aglomerou-se para o ouvir. Diariamente crescia-lhe o número dos discípulos. Muitos iam em busca de batismo e, conquanto o próprio Cristo não batizasse, sancionava a ministração dessa ordenança pelos discípulos. Punha assim o selo sobre a missão do seu precursor. Os discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-lhe a obra e não tardou muito que se lhes deparasse ocasião. Surgiu entre eles e os judeus uma questão quanto ao batismo. Se este servia para purificar do pecado, afirmavam que o batismo de Jesus diferia essencialmente do de João. Em breve, travaram discussão com os discípulos de Cristo acerca das palavras próprias para serem usadas no batismo, e afinal, quanto ao direito deles de batizar. Os discípulos de João foram ter com ele com suas queixas, dizendo: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João 3:26. Por meio dessas palavras tentou Satanás a João. Conquanto a missão deste parecesse prestes a concluir-se, ser-lhe-ia ainda impossível prejudicar a obra de Cristo. Houvesse ele seduído por si mesmo, ou expressado desgosto ou decepção por ser sobrepujado, e estariam lançadas as sementes da dissensão, incitados o ciúme e a inveja, tornando-se sério obstáculo ao progresso do Evangelho. João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara. Pairava numa atmosfera não contaminada pelo egoísmo e a ambição, e muito acima do miasma do ciúme. Não manifestou nenhuma condescendência com o descontentamento de seus discípulos, mas mostrou quão claramente compreendia suas relações com o Messias, e a alegria com que saudava aquele para quem preparara o caminho. Disse ele: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. João capítulo 3, versos 27 e 29. João apresentou-se como o amigo que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o enlace. Quando o esposo houvesse recebido a esposa, estava cumprida a missão do amigo. Ele se regozijaria na felicidade daqueles cuja união promovera. Assim, João fora convidado a encaminhar o povo a Jesus. E seu prazer era testemunhar o êxito da obra do Salvador. Disse ele: assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olhando com fé ao Redentor, João erguera-se às alturas da abnegação. Não buscava atrair os homens a si mesmo, mas erguer-lhes o pensamento mais e mais alto, até que repousasse no Cordeiro de Deus. Ele próprio não passara de uma voz, um clamor no deserto. Agora aceitava com alegria o silêncio e a obscuridade para que os olhos de todos se pudessem voltar para a luz da vida. Os que são fiéis à vocação de mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. O amor do próprio eu será absorvido pelo amor a Cristo. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Reconhecerão que sua obra é proclamar, como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29.
Exaltarão a Jesus e com ele será a humanidade exaltada. Assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. O coração do profeta, vazio de si mesmo, encheu-se da luz do divino. Ao testificar da glória do Salvador, suas palavras eram quase iguais às do próprio Cristo em sua entrevista com Nicodemos. João disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João capítulo 3, versos 31 e 34. Cristo pôde dizer: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30. Dele é dito: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1:9. O Pai não lhe dá o Espírito por medida. O mesmo se dá quanto aos seguidores de Cristo. Só podemos receber da luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A todos quantos assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Colossenses 2, versos 9 e 10. Os discípulos de João haviam declarado que todos iam ter com Cristo, mas com mais clara visão João disse: ninguém aceita o seu testemunho. João 3:32. Assim, poucos eram os que estavam prontos a aceitá-lo como Salvador do pecado. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nenhuma necessidade de discussão quanto a se o batismo de Cristo ou de João purificava do pecado. É a graça de Cristo que dá vida ao ser humano. Separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. João 33, versos 33 e 36. O êxito da obra de Cristo, recebido pelo Batista com tanta alegria, foi também anunciado às autoridades em Jerusalém. Os sacerdotes e rabis haviam tido ciúmes da influência de João, ao verem o povo deixando sinagogas e afluindo ao deserto. Mas ali estava alguém que possuía ainda maior poder de atrair as multidões. Aqueles guias de Israel não estavam dispostos a dizer como João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Ergueram-se com nova determinação de pôr termo à obra que estava afastando deles o povo. Jesus sabia que eles não poupariam esforços para criar divisão entre seus discípulos e os de João. Sabia que se estava preparando a tempestade que arrebataria um dos maiores profetas já dados ao mundo. Desejando evitar toda ocasião de mal-entendido ou dissensão, interrompeu calmamente seus labores e retirou-se para a Galiléia. Nós, igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem em resultado perda de almas. Quando quer que apareçam circunstâncias que ameacem divisão, cumpre-nos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. João fora chamado para dirigir uma obra de reforma. Em razão disto, seus discípulos corriam o risco de fixar nele a atenção, julgando que o êxito da obra dependia de seus labores, e perdendo de vista o fato de ser ele mero instrumento por meio do qual Deus havia operado. A obra de João não era, todavia, suficiente para lançar as bases da igreja cristã. Havendo cumprido sua missão, fazia-se necessário outra obra, que seu testemunho não poderia realizar. Seus discípulos não percebiam isso. Ao verem Cristo chegar para tomar posse da obra, enciumaram-se e ficaram descontentes. Os mesmos perigos existem ainda. Deus chama um homem para fazer certa obra, e ao havê-la conduzido até o ponto para o qual se acha habilitado, o Senhor introduz outros, para levá-la mais adiante. Como os discípulos de João, porém,
Muitos sentem que o sucesso da obra depende do primeiro obreiro. Fixa-se a atenção sobre o humano em lugar de concentrar no divino. Introduz-se o ciúme e a obra de Deus é manchada. Aquele que é assim, indevidamente honrado, sofre a tentação de nutrir a confiança no próprio eu. Não compreende sua dependência de Deus. O povo é ensinado a descansar no homem quanto à guia, e caem assim em erro, sendo desviados de Deus. A obra do Senhor não deve receber a imagem e a inscrição do homem. De tempos em tempos, ele introduz aí instrumentos diversos, mediante os quais melhor se pode cumprir o seu desígnio. Felizes os que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo juntamente com João, é necessário que ele cresça e que eu diminua.